Olá, boa tarde. Começa agora o Primeiros Passos. E nesta edição você vai ver: perigos na internet. Aliciadores procuram crianças em salas de bate-papo. Veja o que pais fazem para proteger os filhos. Doença da infância. Surto de catapora preocupa autoridades de saúde em Presidente Prudente. Diferentes línguas. Hoje nós estamos num mundo globalizado e a pessoa que não sabe inglês hoje ele é considerado um analfabeto. Os pais estão cada vez mais preocupados com o futuro e capacitação profissional dos filhos. Saborosa receita. No quadro Comer é um Barato, aprenda a preparar uma salada de frutas diferente. Bom demais! Aproveitando materiais. Grupo de teatro utiliza produtos recicláveis para contar histórias. Eu sou a fada reciclante! O Primeiros Passos, segunda edição, está no ar. Um assunto que interessa a pais e filhos. Adultos aliciam crianças pela internet. Sempre com uma conversa dócil, eles pedem telefone e tentam marcar encontros, geralmente em lugares movimentados, onde ninguém desconfia. Os riscos da exposição da criança à internet são inúmeros, por isso os pais devem estar sempre em alerta. Ao entrar nesse ambiente, os pequenos se tornam alvos fáceis, o que requer supervisão constante. O horário deles ficarem no computador é só final de semana, quando eu estou em casa. Se eu não estou em casa, a minha mãe se comunica comigo no meu trabalho e eu autorizo, mas aí ela também fica de olho. Heloísa garante que não basta proibir as crianças de acessar determinados conteúdos. É preciso explicar o porquê da proibição. Eu monitoro, eu explico, porque eu acho que a verdade tem que ser dita. Não adianta você simplesmente proibir sem explicar o motivo. Fernanda e Marcelo têm 15 minutos por dia de acesso à internet e algumas regalias aos finais de semana. O menino ocupa o tempo com jogos online, baixando músicas e videoclipes. Já a irmã prefere bater papo pelo MSN, além de usufruir dos recursos disponíveis na página do Orkut. Você adiciona qualquer pessoa ou só quem você conhece? Só quem conheço. E se por acaso aparecer uma pessoa lá que você não conhece, o que você faz? Eu entro no Orkut dessa pessoa, eu vejo se eu conheço, sim ou não. Se não, aí eu não aceito. Já na casa de Vitória, o acesso ao Orkut é proibido e ela sabe bem por quê. Algum estranho pode entrar, pode pegar minhas fotos e copiar. De acordo com uma pesquisa realizada pela Safernet, de janeiro a outubro deste ano, em todo o Brasil, foram registradas mais de 27 mil denúncias de pornografia infantil na internet. Em 2009, esse número foi de quase 70 mil casos. Para mostrar como adultos conseguem aliciar crianças em salas de bate-papo, nossa produtora se passou por menor de idade. O primeiro a se apresentar é um tal de homem sem nick, querendo conversar com a suposta menina de 13 anos. Na conversa, ele pergunta a idade da garota. É o suficiente para que em pouco tempo ele comece a enviar mensagens pornográficas. Uma outra pessoa com o nome de conselheiro amoroso convida para uma conversa reservada e também pergunta a idade de nossa produtora. Ele quer saber ainda se os pais dela sabem que ela está numa sala de bate-papo e alerta sobre os perigos da internet. Os aliciadores procuram meninas e meninos. Para seduzir, fazem elogios. O intuito de todos é marcar encontros. E isso envolve, é óbvio, crimes praticados via internet, principalmente crimes que tenham conotação de caráter sexual. O crime contra a criança na internet vem se tornando cada vez mais comum e mais grave. Aliciadores se utilizam da persuasão dos adultos contra a inocência das crianças para abusá-las. Para pôr fim a essa prática, a Polícia Federal criou o formulário eletrônico, que torna a denúncia muito mais rápida. A Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente trabalha em pelo menos 8 inquéritos que investigam crimes contra o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São casos de pedofilia em que os autores utilizam a internet para chegar até as vítimas. Recentemente houve uma operação que envolveu vários países, até a Interpol, ela intercedeu. E a Polícia Federal do Brasil, ela trabalhou nessa operação. Nós tivemos na nossa região também até a apreensão de alguns computadores também. Os envolvidos, todos da região, já foram identificados. No entanto, como as investigações correm em segredo de justiça, os dados são mantidos em sigilo. Nós pegamos um IP e vamos rastrear ele até chegar ao local onde está sendo feito aquele tipo de crime.
Nesta lan house imprudente, menores de 12 anos só podem utilizar os computadores na companhia dos pais ou de um responsável legal, garante o dono. Mas a gente tem que tomar cuidado de não deixar nem ficar aqui dentro, não pode nem transitar dentro da lan house. Para manter a segurança dos usuários, o proprietário tomou algumas medidas, como restringir o uso da webcam. A gente não sabe quem está do outro lado, né? Às vezes a gente fica mais centrado aqui, não dá para ficar olhando todas as máquinas ao mesmo tempo. Às vezes encontra alguém do outro lado com maldade, assim, sabe? E a criança pode estar olhando. Crimes contra a criança na internet podem ser denunciados de forma anônima. O número do Disque Denúncia da Polícia Federal é o 3344-3045. Tiago, todo mundo sabe o quanto é importante investir em um segundo idioma. Uma educação bilíngue, ainda na infância, pode significar um futuro cheio de possibilidades. Ainda mais, Carol, quando o aprendizado é divertido, a partir de métodos diferenciados. Assim as crianças aprendem a falar muito mais rápido que os adultos. De chocolate. Nessa escola, mais de 1.500 crianças frequentam uma vez por semana os centros de estudo de línguas. Todos têm a oportunidade de aprender gratuitamente 6 idiomas. A diretora destaca que os cursos oferecem aos alunos um diferencial no currículo. São professores realmente de alto nível, capacitados para exercer a função, né, e preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho ou até mesmo para a vida lá fora, ou seja, em outro país. As crianças têm muito mais facilidade em aprender novas línguas. Isso porque o cérebro delas ainda está em transformação. À medida que ela cresce, essa facilidade tende a diminuir. Já os adultos têm mais dificuldade, pois possuem barreiras psicológicas como o medo de errar e a vergonha. Os pais cada vez mais se preocupam com o futuro e capacitação profissional dos filhos. Em razão disso, é comum ver nas escolas de idiomas crianças com 3, 4, 5 anos de idade. Mas, afinal, essa é mesmo uma prática que contribui para a formação dos pequenos? A criança pequena, ela não tem modelo de aprendizagem, ela não tem modelo gramatical. Ela não tem um nível de exigência muito alto, ela não tem uma dificuldade de falta de autoconfiança. Então, com isso, né, o aprendizagem de outro idioma ajuda bastante. O método para ensinar a língua inglesa às crianças é o grande diferencial dessa escola. Com jogos, encenações, desenhos, histórias e músicas, o ensino fica mais atraente e busca o desenvolvimento integral da criança. Nós trabalhamos com a habilidade da fala e a parte auditiva. Então, a criança, ela trabalha as duas habilidades. Então, são aulas totalmente diferenciadas, altamente dinâmicas, tá? Para que eles participem 100% da aula. Luciana, há 2 anos, buscou um curso de inglês para os filhos de 11 e 7 anos. Ela acredita que o idioma ensinado desde cedo não acarreta nenhum tipo de trauma para as crianças, pois eles aprendem naturalmente. Eu acho que é essencial. A criança tem que saber, né, para o futuro dela, para tudo. Então, acho que é muito importante. Eu aprendo de uma maneira divertida. Que nem hoje na aula a gente aprendeu sobre o sinaleiro, o trânsito. Então é bem legal desse modo que a teacher faz. Para se inscrever no Centro de Línguas da Escola Monsenhor Sarrion, é necessário ter entre 12 e 17 anos e estudar em escola da rede pública. As inscrições vão até o dia 3 de dezembro, na Secretaria da Escola, que fica na Rua Marcondes Filho, 93, na Vila Roberto. Da educação para a saúde das crianças. A salada de frutas é uma das receitas mais saudáveis. É nutritiva e uma grande fonte de vitaminas. No quadro Comer é um Barato de hoje, vamos ensinar a preparar uma salada de frutas diferente. Uma sobremesa leve que pode ser servida, inclusive, após o jantar. Uma alimentação saudável é importante para o crescimento das crianças. Vamos ensinar agora como fazê-las consumir muitas vitaminas de uma vez. Mostraremos então como preparar uma diferente e gostosa salada de frutas com Jandira Ferreira Quinuplo. Anote os ingredientes: meia maçã, uma banana nanica, 2 fatias de melão, 2 fatias de mamão, um copo de iogurte de morango, 1 colher de granola com cereal, 2 morangos picados, cobertura de morango,
mel e leite condensado a gosto. O primeiro passo é picar em pequenos cubos a maçã, a banana, o melão e o mamão. Misture-os e reserve. Num recipiente, espalhe um pouco da cobertura de morango e acrescente parte do iogurte. Adicione as frutas e coloque o restante do iogurte. Cubra com a granola e os morangos picados. Decore com o mel, o leite condensado e a cobertura de morango. A receita, além de nutritiva, é um pouco calórica. Possui em média de 500 calorias, mas vale a pena fazer um esforcinho e saboreá-la. E aí, o que você achou? Uma delícia. Bom demais, né? Isso, bom demais. As frutas são indispensáveis para o bom crescimento e desenvolvimento das crianças. Por isso, os pais devem insistir para que os pequenos aprendam desde cedo a consumir regularmente estes alimentos. Com a salada de fruta, nós vamos estar fornecendo uma variedade grande de vitaminas e minerais, bem variada e bem colorida, que também a criança acaba gostando bastante pela variedade e pelo fato de ser um alimento colorido. E essas vitaminas vão estar sendo muito importantes para o crescimento da criança. A receita rende 2 porções e custa em média R$10. Uma boa dica é utilizar frutas da época, o que torna a receita mais gostosa e barata. E veja daqui a pouco, surto de catapora em Presidente Prudente. Crianças de 3 a 5 anos são as principais vítimas da doença. E ainda, grupo de teatro transforma materiais recicláveis em palco para histórias. O teste da orelhinha agora é lei em todo o país e deve ser realizado gratuitamente ainda na maternidade. O teste mede a capacidade auditiva de recém-nascidos. Em Presidente Prudente, o exame é obrigatório desde 2005. Por isso, é importante que as mães exijam esse direito dos bebês. Escola. Nossa segunda casa, onde exploramos a imaginação e as experiências. Percorremos e trilhamos caminhos. Casa das verdadeiras amizades, que conduz mentes humanas a serem mais fortes e perseverantes. Nos traz pessoas que farão parte das nossas vidas para sempre. E o futuro começa na escola. Colégio Múltiplo. Faça a estrela brilhar neste Natal. Surto de catapora em Presidente Prudente. Somente este ano, 260 casos da doença já foram registrados. O que preocupa a vigilância epidemiológica é a falta da vacina na rede pública. Veja na reportagem de Paulo Fernandes, Mariana Gouveia. Giovanni tem 10 anos e pegou a catapora há uma semana. A tia conta que ele é o terceiro da família a contrair a doença. Longe da mãe que está grávida, passa os dias na casa da tia para se recuperar. Incomoda. É para me tomar antialérgico para que vai parar de coçar um pouco. Além do sobrinho, os 2 filhos de Renata, Diogo, de 6 anos, e Vinícius, de 8 anos, também pegaram a catapora na escola. Ele começou com febre, dor de cabeça e já estava epidemia na escola. Cuidar das crianças está sendo difícil. É difícil de cuidar, tem que ter uma semana e meia de muita paciência. Segundo a Secretaria de Saúde, em todo o estado de São Paulo, mais de 10 mil casos da catapora já foram registrados. Presidente Prudente é uma das cidades que está em alerta. Somente em 2010, mais de 260 casos já foram diagnosticados, situação que preocupa a vigilância epidemiológica. Temos um número, o ano passado, em relação ao ano passado, nós tivemos um número mínimo de casos. Esse ano nós já estamos com esse número. Em relação aos surtos, a gente sabe que outros casos isolados estão ocorrendo também. São Paulo é o único estado que distribui a vacina contra a catapora gratuitamente. Não se paga nada, é o todo descartável. Mas as doses da vacina que previnem a doença estão em falta. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, o problema é com o fornecedor. Há uma necessidade, de acordo com o número de crianças que
vão precisar dessas vacinas em relação às creches, é que nós solicitamos e aí essas vacinas vêm de acordo com o nosso pedido. Este pediatra especialista em vacinação explica que a catapora é uma doença da infância. Era uma das doenças da infância, que a gente tinha sarampo, cachumba, catapora, rubéola. Hoje, com a vacinação, nós já não temos mais sarampo, mais cachumba e a rubéola. Mas nós temos muita catapora e o governo ainda não conseguiu fabricar a vacina catapora no nosso país, e é uma vacina relativamente cara. De acordo com o médico, é necessário ter cuidado redobrado durante o tratamento. Se a doença não for tratada corretamente, pode deixar sequelas e, em alguns casos, levar à morte. Os riscos maiores, que eu temo muito, é a cegueira. Tá? Se você coça o olhinho, a criança coça o olhinho, e no branco do olho tem uma feridinha de catapora, aquele olho vai ficar cego. E dependendo da época, ela pode acontecer de uma forma um pouco mais intensa, mais grave, chegando às vezes a matar. Em Presidente Prudente, a vacina contra a catapora está disponível em clínicas particulares, no valor de R$100. Podem tomar a vacina crianças de 1 a 5 anos de idade. Conscientização ambiental. No quadro Brincadeira da Hora, conheça o teatro encenado com materiais recicláveis. Um mundo lúdico de criatividade e brincadeira que desperta a imaginação da criançada. Olá, crianças! Estou aqui para fazer um convite para vocês. Para que o nosso mundo fique muito melhor, eu venho falar para vocês realizarem o processo de reciclagem. Reduzir, reutilizar e reciclar. É o que esta peça teatral quer ensinar às crianças. Eu sou a fada Reciclade, a fada da reciclagem. O espetáculo Reciclar Tudo Dá retira do lixo tudo o que precisa para a atuação. Telhas se transformam em cenários. Garrafas PET viram chapéus. Um círculo de papelão e um canudo viram varinha de condão. O que conta aqui é a criatividade. Reciclagem é quando nós separamos cada embalagem e separamos e enviamos para um lugar super especial, onde eles fazem uns produtos assim super especiais e transformam isso daqui em outras coisas, como a roupa que nós usamos, como os brinquedos, como os cadernos, não é? A peça existe há 1 ano e 7 meses, com apresentações em escolas e entidades assistenciais da cidade. Valéria Santos, uma das idealizadoras do projeto, acredita que o lixo, transformado em brinquedo, auxilia no desenvolvimento da criança e no futuro melhor para o nosso planeta. Nós utilizamos o teatro para transmitir essa mensagem de uma maneira lúdica, na linguagem delas, então elas conseguem aprender melhor o conteúdo que é passado. Eu achei bom e gostoso porque ajuda nós a não jogar lixo no terreno baldio nem na água. Isso ajuda o mundo inteiro e os países. Ajuda as crianças a não jogar lixo na rua e nem em terrenos baldios, porque isso não é favorável nem para mim e nem para os outros. Gostou? O grupo Tiquim de Prosa se apresenta também em escolas e instituições. Os interessados podem entrar em contato com o espaço Lugar das Artes pelo telefone 3917-3797. A segunda edição do Primeiros Passos termina aqui. Quer interagir com a gente? Então entre no site da TV Facop e deixe sua sugestão. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau.